Boa tarde, Rádio Cidade. Boa tarde, Charles Gavan. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Cidade do Rock, programa de número 110. Veja você como o tempo está passando rápido. Nós começamos em setembro. Estamos aqui em fevereiro, hoje quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Você que está aí do outro lado, ouvindo no seu carro, nesse trânsito do Rio de Janeiro, nessa tarde de Rio de Janeiro, ou ouvindo no celular, em aplicativo, ou ainda na internet, no rádio de cabeceira de casa, enfim, mais tarde em podcast também, falando que hoje, especialmente, estamos ao vivo no Facebook. Se você estiver em algum lugar que possa assistir, aconselho você fazer isso. Sim, vocês vão acompanhar o programa na live do Facebook, vai poder participar mandando as suas perguntas, também por lá pelo Facebook e também pelo Roquito 995881029. Hoje o programa está especial. Especialíssimo, o pessoal deve estar se perguntando por que o Facebook estamos ao vivo, né? Então vou dizer, porque hoje temos um convidado mais que especial aqui, que a gente está esperando há algum tempo, e hoje ele vem fazer um show aqui no Rio de Janeiro, vem lançar o seu mais recente trabalho. Então vamos falar desse disco. Não vejo a hora de conversar com ele. É o nome do disco também. Esse é Humberto Gessinger, que vem nos visitar. Pode falar, André. Não, então, eu queria aproveitar o gancho para poder chamar, porque você está tendo promoção e você vai poder assistir o show do Humberto Gessinger em comemoração aos 35 anos de carreira no dia 7 de fevereiro, sabe como? Mandando hashtag Humberto para cá. Vai lá, participa, que a gente está sorteando ingressos. Meu querido Humberto, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom estar aqui. Obrigado. Olha só, pelo convite. Muita gente não sabe, mas você morou no Rio de Janeiro durante muito tempo, né? Foi obrigado a morar, morou porque quis, morou porque era melhor para os negócios na época, para a carreira. Cara, tu sabe que hoje não tem mais centro e periferia, né? Estamos todos no centro e na periferia ao mesmo tempo. Mas naquela época, né? Acabamos com muito isso. Muito bom. Né? Naquela época havia uma certa dificuldade para quem morava, a gente até chamava eixo de Rio São Paulo, né? Mas eu vim para cá, quando eu vim para cá, eu costumo brincar, eu já tinha 2 discos de ouro na parede, quer dizer, não foi assim atrás de alguma coisa. Foi por uma coisa bem comezinha mesmo. Eu viajava muito, cara, e a malha aérea não era o que é hoje, quer dizer, era para sair do Sul, para fazer show, era uma exatamente. Vim mais por conta disso, cheguei em 88, fiquei até 96, fui muito bem recebido, porque o Rio de Janeiro é a cidade que sabe receber bem no Brasil, né? E foi um tempo muito bacana, apesar de nesses 9 anos eu ter ido à praia uma vez só, mas enfim, vim para cá assim. Nas asas da minha música. Eu nunca fui de viajar muito. Hoje eu não gosto muito de viajar, e tu vê, por incrível que pareça, minha vida é feita de viagens, né? Sim. Eu conhecia muito pouco o Brasil antes da minha música me levar a todo o Brasil, né? E foi assim que eu vim pro Rio aqui, passei anos bacanas aqui. A Clara nasceu quando eu estava aqui, um período bom da minha vida. Acho que o povo do Rio de Janeiro recebe muito bem quem opta por morar no Rio de Janeiro, né? Eles acolhem assim, bom, então se você optou por vir morar aqui no Rio, então você é um cidadão do Rio de Janeiro. Nós gaúchos, as pessoas têm razão quando criticam isso, somos muito autocentrados, né? É mesmo? E quando eu vim morar aqui, foi legal, porque eu me lembro assim, ó, meu porteiro era o cara que mais entendia de futebol que eu já vi na minha vida, né? Aí ele sabia que eu era gremista. Todo mundo é técnico. Não, aí eu passava ele, aí às vezes o Grêmio perdia, ele, pô, teu time perdeu, né? Eu disse, perdeu e tal. Aí um dia eu passei, ele disse, cara, teu time perdeu de novo. Eu disse, não pode, meu time perdeu ontem. Ele, não, o Internacional perdeu. Aí eu falei, não, eu sou gremista. Não, gaúcha é tudo a mesma coisa. Eu disse, pô. Aí chegou um dia que foi o seguinte, cara, eu entrei e disse, teu time continua perdendo. Eu disse, não, agora não. Nem o Grêmio, nem o Inter perderam. Eu disse, não, o Figueirense perdeu. Eu disse, não, mas o Figueirense é Florianópolis. Não, tudo sul. É legal tu sair assim daquela coisa autocentrada que todo gaúcho tem, né? E aprender a ser um pouco mais macio, assim, como a cidade, o povo carioca eu acho, né? Recebe muito bem, estou aqui desde 97, já sou um híbrido, na verdade, né? Olha, eu sofria muito, assim, porque eu não sabia, né, cara? Eu sou um cara, hoje eu sou muito lento, imagina 20 anos atrás, assim, eu não sabia nada do mundo, e eu não sabia que tinha uma rixa forte entre Rio e São Paulo, assim. Sim. E aí eu completamente fora, aí alguém me explicou, não, é o seguinte, cara, Carlos, por exemplo, em São Paulo é Carlão, no Rio é Carlinhos. Aquilo meio que me explicou assim, exatamente. Tá certo, é verdade. Tinha uns caras Carlão, e no Rio é Carlinhos. Mas acho que essa rixa diminuiu, ainda bem, Diminuiu, mas porque bastante. São coisas complementares, na verdade. São duas coisas das quais o Brasil precisa muito, sabe? A disciplina e o lance de São Paulo. Claro, a gente está falando de clichês nunca explicam, mas assim, é a coisa mais suave. Eu acho que são complementares. Estamos bem de locomotivas assim no Brasil. Falar
Vamos começar o bate-papo convidando as nossas colaboradoras e colaboradores, aqui, tem gente já nos assistindo pelo Facebook, a mandar suas perguntas aqui para o Humberto, aproveitando a visita dele aqui no Cidade do Rock hoje. Pode mandar áudio também, por favor, não mais que 40 segundos, que complica a nossa operação aqui. Isso não vale para mim, né? Com as Não. minhas frases circulares. Para mim é Não. 40 minutos. Isso é só para os nossas colaboradoras e colaboradores. Para que dê tempo de todos participarem. Você tem o seu tempo livre hoje Tá aqui, certo. Humberto. Você é o dono do programa de hoje, Cidade do Rock, como já disse, número 110. Não vejo a hora, lançado no segundo semestre do ano passado, em 2019, Isso. até o primeiro disco desde Insular, de 2013. Aham. E no release que a assessoria que Genésio me entregou, tem uma fala sua aqui que eu destaquei para a gente começar o nosso bate-papo, falando do seu trabalho mais recente. Então, falando aqui sobre Não Vejo a Hora. Desde o início saquei que o material pedia uma produção ágil, rápida, para que a força das composições não se perdesse em firulas no estúdio. E foi o que a gente fez. Queria que você comentasse, explicasse. Eu acho que por conta da minha origem, assim, no Sul, quando a gente começou, os estúdios eram poucos, não muito bons e muito caros, né? Então eu nunca encarei o estúdio como um instrumento musical, que é uma maneira viável também de se ver um estúdio. Para mim era um lugar de registro, né? Chega, bate a foto ali, que nem um lambe-lambe, Sim. e vaza. Então, e esse disco eu acho que pedia mais isso, porque ele é baseado na simplicidade, são 2 trios, um trio acústico e um power trio, sem overdubs. Então eu não queria perder isso quando começam a piscar aquelas luzinhas amarelas e vermelhas no estúdio. Às vezes rola uma tentação de dar uma melhorada que só piora, né? Então esse sentido de urgência acho que era importante pro disco. E realmente são 6 anos, mas nesse período eu lancei algumas músicas em pacotes menores, assim, 2 canções, depois teve um ano que eu lancei 3, depois de um ano eu lancei 4, porque eu acho que não é sempre que um conjunto de canções forma um álbum, né? Sim, E eu, sim. como sou formado na época clássica dos álbuns, assim, começou com o Sgt. Pepper's, e eu sou dos anos 70, eu nunca vou me livrar desse lance de ver o modo de criação sendo o álbum, né? Mas tem momentos que as músicas pedem para estar soltas, assim, por isso essa demorou tanto, não demorou tanto para escrever as canções, mas para achar que elas formassem um álbum, né? E chegou agora. Também tem outra coisa, né, cara? Eu não posso escrever o que eu já escrevi. Isso faz com que naturalmente o ciclo de produção seja mais longo com o passar do tempo, né, Sim, cara? sim. Porque já tem vários tijolinhos nessa construção e eu estou buscando aquele tijolo que não existe ainda, né? Como não ser repetitivo, Humberto, depois de tanto tempo? Cara, porque a vida não é repetitiva para quem tem olhos para ver, assim, né? Às vezes o teu olho fica anestesiado e tu não vê as mudanças que estão rolando à tua volta. Tive uma conversa dessas com a minha mulher agora, recentemente. A gente estava caminhando na rua e ela prefere caminhar cada vez por ruas diferentes. Eu gosto Sim. de caminhar, para mim não importa caminhar sempre no mesmo lugar. Você quer caminhar? E ela disse, mas pô, a gente, de novo nessa praça, eu disse, não, mas aquela árvore ali eu não tinha visto ainda. Ah, mas não é muito desatento. Não, eu vi ela, mas não com as folhas, assim. Quer dizer, tudo depende do grau de momento, atenção né? que tu tem, né? Então eu acho que é isso, assim. E eu, por exemplo, o meu trabalho é feito de várias coisas. Tem o compositor, tem o cara que canta, tem o cara que tenta tocar baixo, tem o cara que pensa na capa. E cada momento da tua carreira, em cada momento da carreira, um desses caras pede ir pra frente, assim. E quem gosta de gravar discos novos é o compositor, né? Sim. Mas hoje em dia, eu sinto tanto prazer compondo canções novas, quanto arranjando, rearranjando, ligando canções que foram compostas com 20 anos de distância. Eu junto no show e na gravação do disco ao vivo, eu juntei Infinita Highway com Até o Fim. E quer dizer, isso pra mim, então, quer dizer, e o lance do músico, cara, 2 acordes nunca são iguais, cara. Então é só não perder a sensibilidade de sacar essas pequenas diferenças, né? Claro que elas não são mais aquelas diferenças de, caramba, ontem eu estava no meu quarto escuro sozinho, agora eu estou num programa de maior audiência da TV brasileira. Essas diferenças tendem a acontecer cada vez menos na tua vida, mas as diferenças continuam acontecendo, né? Nem que seja no teu corpo, na tua percepção. E eu não sei se é coisa de signo, o que é, mas eu gosto da passagem de tempo, assim, sabe? Gosto de ver o tempo passar e de ter uma estrada e estar com o cabelo ficando branco e estar cheio de calo nos dedos. Isso não é uma coisa que me deixe mal, me deixa bem pra caramba. Agora você vai ter que responder o seu signo. Sou capricorniano. Eu sei, mas pros outros. E tu, o que é? Eu sou peixes. E tu, Charles? Sou canceriano. Ah, tá. Eu não entendo nada disso, mas é um bom assunto, né, cara? né? É melhor que discutir Somos o cardápio, curiosos. né? Pela astrologia, nós somos complementares. Cancerianos e capricornianos são complementares. Verdade. Sabe que Verdade. eu gosto do horóscopo de jornal bem pouco científico, assim, né?
bem genérico, né? Mas eu noto que tem uma certa... O pessoal não gosta muito de quando a gente tem fama de ser muito pé no chão, assim, né? E geralmente quem gosta de astrologia, uns caras viajandão, assim, né? E eu sempre fico achando, pô, Mas esse cara... depende da sua lua, do seu ascendente, de um milhão de variáveis. Conjunto de várias variáveis, né? Várias variáveis. O que a gente vai ouvir do disco novo? Posso tocar uma música do disco novo? Então, por favor. Partiu. Agora vai, sai a zica, fica azul o céu. Agora vai, sai pra rua, solta a tua voz. Fácil não é. A estrada é longa, a montanha é alta, o mar profundo, mas todo mundo cabe no coração. E uma hora vai. A vida é tua, é só tu és capaz de saber ou aprender. Decidir que agora vai. Mas se não for a maravilha que você imaginou, a casa cai. Então é hora de recomeçar. Saber ou aprender, intuir ou decidir que agora vai. Muito bom, hein? Acabamos de ouvir. Partiu. Autobiográfico? É. Um pouquinho, né? Não, sabe que tudo é, né? Em certo grau. Mas uma coisa que as pessoas que não compõem fantasiam um pouco, assim, ó, geralmente, comigo pelo menos, às vezes eu tô super mal, deprê e componho uma música alegre. Às vezes o contrário acontece, faço uma música triste num momento de felicidade. Porque eu acho que não é só para se expressar que a gente escreve, né? Se fosse, seria mais... lógico, tu publicar uma tabela do Excel, tipo assim, nesses 30 dias eu fiquei bem 10, porque a gente compõe muito para buscar equilíbrio também, né? Eu acho assim, além de expressão, né? Meio de expressão, tipo, buscar equilíbrio mesmo, né? Sim. Quer dizer, porque eu acho que músico, a gente também, eu acho que a gente compõe para ouvir o mundo, sabe? As pessoas acham que compor é mandar frequências, mas também é receber, dialogar com teus mitos, com teus ídolos, né, cara? Tu entra lá, tu tá tocando com os caras que tu ouvia quando era garoto, sabe? Pessoas referências, então, né? É muito menos lógico, assim, e linear o processo de composição, mas pode-se dizer que tudo, de alguma forma, é autobiográfico. Que ótimo. Uns anos atrás, eu estava conversando com o Roberto Frejá, que felizmente mudou de ideia e vai lançar um disco agora em março, mas encontrei na Lagoa, onde você morou, e perguntei, quando é que a gente tem um disco novo? Aquela pergunta clássica de você fica uns meses sem encontrar a pessoa, então no bate-papo eu soltei essa pergunta. Ele falou, não sei, acho que não vou gravar mais nenhum disco novo na minha carreira. E eu perguntei por quê. E ele disse assim, olha, primeiro que as pessoas estão sem paciência para ouvir um álbum, as novas gerações não estão acostumadas com esse novo formato, nem todo mundo tem a mesma paciência, o mesmo respeito, e eu tenho um repertório já anterior muito solidificado. Então, os meus shows, as pessoas querem ouvir as canções que eu compus há décadas. Fica muito difícil colocar no setlist canções novas. Ele estava um pouco, não estava assim a fim de fazer um disco naquele momento, um disco novo, que é um empreendimento de trabalho. Estava desanimado com a ideia, né? Ele mudou de ideia e em março lança um disco novo. Então, eu te pergunto, por que hoje, em 2020, depois de uma obra gigante como a que você tem, como compositor e artista, né? Por que gravar um álbum novo? Porque eu não fiz a música que eu quero fazer ainda.
E não consegui nesse disco, espero não conseguir nunca. Eu acho que essa visão do Frejá, eu entendo ela, às vezes eu sinto isso. Geralmente sinto isso às vésperas de fazer um disco novo, mas é uma visão um pouco pragmática demais. Faz sentido fazer uma música que ninguém vai ouvir. Sabe, quando eu lancei alguns livros... Pra cara, você ouvir, né? Quando eu lancei alguns livros, isso é uma diferença que as pessoas me perguntavam a diferença entre literatura e música. Tá, tem aquelas que todo mundo fala, tal, uma ser uma arte fria, outra uma arte quente e tal. Mas tem uma que eu me chamou a atenção, assim. Um livro, quando não é lido, ele fica triste pra caramba. Tu olha pra ele e diz, caramba, um texto, ninguém me leu. Uma música, cara... Tu compõe de madrugada, tu pode esquecer na manhã seguinte e ela fica feliz, entendeu? Então acho que a gente, e talvez a gente seja acostumado também a ser a nossa geração, assim, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, e é uma felicidade estar falando contigo aqui, porque sempre é bacana encontrar colegas de geração, com o Frejá. A gente teve uma hiperexposição, assim, que talvez tenha nos tirado um pouco do ponto de equilíbrio, né? Tudo que a gente fazia, os holofotes estavam em cima, mas eu, assim, apesar de tenho o maior orgulho de fazer parte dessa geração, eu não sinto a menor saudade daqueles tempos, me sinto muito mais à vontade agora. Acho que tem mais a ver com o que eu faço, e eu tenho uma sensação, assim, dos anos 80, de ao mesmo tempo de orgulho e de alívio. Que ótimo, mas que bom que passou. Porque às vezes eu olhava ao redor e disse, caraca, não é pra mim isso aqui, não é o... O que te... Por quê? Assim, qual o desconforto que você está se referindo agora? Porque eram momentos em que era muito grosseira a maneira como a circulação, a informação circulava, né? Tu falava para 2 jornais, todo mundo te lia, tu ia num programa de tarde, o Brasil inteiro te via, e eu nunca achei que a minha música fosse para tanto, assim, para rolar em todas as casas do Brasil, e me sentia um pouco picareta, saca? É mesmo? Tipo, cara... E hoje eu me sinto, assim, exatamente do tamanho onde eu devia estar. Eu me senti um impostor, assim, cara. A música mais... Isso eu tô entendendo. A música mais tocada no Brasil é minha. Nos artistas. A música mais tocada no Brasil é minha. Cara, que merda de país, entendeu? E isso hoje é comum. E hoje em dia eu me sinto mais à vontade. Também essas coisas a gente só fala mal dessas novas... ferramentas tecnológicas que o pessoal da nova geração chama de novas, né? Não são mais novas. Não são mais. Mas assim, eu acho que tem essa coisa de bacana, tu chega mais direto nas pessoas que estão interessadas no teu trabalho, não parece que tu tá... Eu acho, assim, apesar de ter muito orgulho do que a gente fez como geração, e o Frejá tem um repertório lindo, tem mais que se orgulhar dele, eu tô ainda procurando, cara, e esse disco é óbvio que muitas músicas, quem vai ouvir sou eu, e acho que nem a minha mãe vai ouvir, mas isso não faz com que elas não tenham um motivo para existir, né? Elas são uma forma de expressão sua, e porque eu acho que tem muita gente interessada. Isso é um lance que a gente aprende com o tempo. Tem vários... no início tu quer que todo mundo preste atenção igual no teu trabalho, mas não, cara, cada um vai se aproximar dele com uma profundidade diferente. Tem gente que vai querer saber todos os significados de todas as músicas, do lado C, e tem gente que vai só ouvir o refrão, e ninguém tá certo, ninguém tá errado. O bacana é tu oferecer um trabalho que dê possibilidades para as pessoas mergulharem profundamente ou no raso, eu acho. Contribui assim, né? de uma forma... porque eu acho que cada um faz o que quiser com minhas músicas. Exatamente. Eu perdi aquela ansiedade de ser a bula do meu próprio remédio. Ouça essa música e pense isso. Cada um vai... A música é para isso, cara, não é bula de remédio, né? Mas tem questões existencialistas bastante nas suas letras. Tem, assim. porque eu sou meio chato, assim, de pensar nas coisas demais. Mas eu espero que elas estejam ali na proporção que estão na minha vida, quer dizer. Eu sou assim, meu dia a dia é assim, não é uma coisa que eu procure fugir nem enfatizar, né? Eu acho que os grandes compositores, não que eu quero me comparar com eles, são assim, tu ouve as músicas deles, é a cara dele, né? Mas, cara, você já faz parte da história. Aliás, eu estou aqui na frente de 2 pessoas que são referências na nossa questão cultural de rock, né? Você já faz parte dessa história. Suas composições já fazem parte de toda uma geração, de várias questões. E traz essa questão existencialista. Mas você não acha que a arte tem também esse compromisso mesmo de trazer reflexão? Tem. Mas acho que, por exemplo, vê? se tu quiser... pensar só nisso, tem veículos que são mais interessantes, um livro, por exemplo, né? E a música pop é fascinante, cara, porque ela anda sobre um trilho, assim, né? Duas pernas, né? Tipo, tem que ter alguma coisa nova e tem que ter alguma coisa repetitiva. Mais do mesmo. É da natureza da arte pop, né? Que é diferente de sim. música clássica, assim. E eu acho que esse compromisso, essa limitação do mundo pop é fascinante, assim. Às vezes, tu, no meio de uma música... toda forma de poder, por exemplo,
Primeira música do primeiro álbum dos Engenheiros, né? Já me deixou com inimigos de dois lados, porque na primeira frase da primeira música eu ponho Fidel ao lado de Pinochet, né? Já virei o álbum, assim, já desenharam um álbum na minha testa. Mas assim, é uma música que fala isso. Essa é uma música emblemática. E aí Pode no dar uma fim, palhinha dela? claro, e no refrão abre assim, se tudo passa, talvez passe por aqui. É uma música política ou uma música romântica? Eu não sei, cara, eu gravei ela há tanto tempo e não sei. Presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Muito mal contada. Muito mal contada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer, entender pra poder esquecer. Peraí. Eu diria que essa canção de 1986 está no primeiro disco dos Engenheiros, né? Ela é atual até hoje, impressionantemente atual e talvez até atemporal por isso. Cara, né? sabe que quando eu fui gravar ela, tem aquela parte, né? O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinava. Eu tinha um tio meu, assim, de muita idade, eles falavam fascismo, né? Que a geração deles falava assim. Fascismo. Eu disse, eu vou cantar fascismo, porque fascismo é uma palavra tão antiga em 86, cara. A gente não pensava que esse raio ia cair de novo. E ela ficou atual agora, muito louco. Pra tu ver como os ciclos, né? Extremamente atual, Porra, diria, é muito né? louco isso, né, cara? Como ela era velha em 86, essa palavra, e é nova em 2020. Isso nos ensina alguma coisa sobre o ciclo da história, e nem sempre ela... A gente pode pensar um pouco... Esse disco, me lembro, quando vocês vieram, Humberto, em 86. 86 é um ano muito importante para o rock brasileiro. Bons Qual discos... é o disco do Titãs de 86? Cabeça de Dinossauro. Olha. Bons discos foram lançados esse ano, né? Legião Urbana 2, Selvagem, dos Paralamas, Longe Demais das Capitais. Eu lembro que esse título me chamou a atenção, né? Uhum. Porque também, naquela época, a gente já falou isso aqui no começo do programa, parecia que o Rio Grande do Sul e Porto Alegre eram lugares longe daqui do eixo Rio-São Paulo. Então, quando vocês vieram com esse título, eu pensei na época, assim, tentei para essa entrevista recuperar a imagem que a gente tinha das bandas do Sul, né? A mesma coisa que a gente sentia à distância, não só física, mas às vezes cultural, inclusive, embora todos nós fôssemos da mesma geração, tivéssemos referências parecidas, mas havia uma distância cultural que é inegável, do lugar onde você mora, né? Então, se a gente tinha do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul também tinha em relação a gente aqui, né? E pegando como gancho isso aqui, então, muito longe das capitais, o primeiro LP dos Engenheiros de 86. Que amadorismo, acabou de tocar meu telefone no Aí, programa de rádio. tem alguém querendo falar com você agora. Mas ao vivo O é programa assim. tá fazendo sucesso. Tudo acontece. E depois, em 2013, você lança o seu trabalho solo, Insular. São dois conceitos parecidos, né? Longe das capitais, insular. Vamos falar um pouco dessa distância, assim. Eu sou contra essa ideia de eixo, assim, econômico que ainda existe no Brasil, né? Tudo gira no umbigo de Rio e São Paulo, esse eixo, por conta do dinheiro que tem aqui. Combato essa ideia, acho essa ideia ruim. Sou mais a favor de um Brasil plural, né? Então, vindo isso de você, é claro que isso existe. As pessoas que moram em outras regiões do país pensam, poxa, o dinheiro está lá no Rio São Paulo e a gente aqui, ninguém fala aqui de Belém do Pará, ninguém fala aqui do Maranhão, do Piauí. E você lançou esses dois discos e essa sempre deve ter sido uma questão para você. Sim, tinha isso, né? Mas, por outro lado, essa sensação de inadequação que eu te falei, assim, dos anos 80, existia para mim também já na cena de Porto Alegre. Eu nunca me sentia, assim, muito cara para ser o representante, porque eu entrei tardiamente no lance de tocar ali. Naquela coletânea que rolou em 85, tinha Garotos da Rua, Replicantes, The Fala, TNT e nós. A gente era a banda mais recente, né? A gente era dos guris que estudavam arquitetura, montaram uma banda naquela excitação, faça você mesmo, pós-punk, né? As outras bandas já tinham rolado um tempo e são bem elas eu acho que são bem significativas do som do Rio Grande do Sul. Por exemplo, Garotos da Rua e TNT são duas bandas de rock clássico, né? Tipo, o rock sessentista, setentista, né? Sim. Que é uma coisa que, cara, quando o Cabral chegou no Brasil, já tinha uma banda fazendo esse som em Porto Alegre. Depois tem uma banda Replicantes, que é aquela banda antenada com o que está acontecendo aqui agora. E The Fala, uma banda caderno de cultura de jornal de uma grande metrópole, né? Boa resenha. E a gente era meio assim,
que são esses nerds, cara, sabe? Tu vê as matérias saindo com a gente, era tudo meio sem pé nem cabeça, era os darks de branco, a gente usava camisa branca, uma coisa, cara, nem lá nem aqui, né? Então eu nunca me senti, assim, muito representante. Acho que essas bandas teriam mais significância até, por ter tempo, né? Então, Longe Demais das Capitais se referia um pouco a essa coisa geográfica do eixo, que é a leitura que todo mundo deu, claro que é a mais óbvia, mas um pouco sobre é aquela coisa da adolescência, né? Diz que a adolescência é o período em que todo mundo acha que está rolando uma coisa muito interessante, muito longe de onde está, né? E essa sensação de... Pode ser também. É mais longe disso aí do que da coisa da... E também tinha uma coisa que a gente queria, porque acho que, não sei se tu tem essa impressão, assim, porque eu acho que na época a agenda do rock dos anos 80, bom, agora... Acabou MPB, acabou Led Zeppelin, ninguém mais ouviu Led Zeppelin, ninguém mais de Purple virou pecado, MPB ninguém mais cita, e somos todos roqueiros e escondam os violões e aparecem as guitarras. E eu acho, cara, mas eu vi MPB pra caramba, quer dizer, então a gente ficou meio com aquela coisa meio naivê, assim, por isso a gente escolheu fazer a capa do disco no Pampa, assim, né? Nenhum de nós, nem eu, nem o Pitts, nem o Carlos, somos do campo, assim, o gaúcho, aquele tradicionalista. Mas a gente queria meio sinalizar isso, assim, cara, não é essa onda urbana de muros pichados, assim, né? Tem a gente... Sim. Talvez sabe? sair do estereótipo, então né? era essa capital, mais do que uma capital física, assim, que afinal a capital nem é Rio, nem São Paulo, é Brasília, mas mais do que essa capital, é a capital no sentido de ter um centro que emite o bom gosto nacional. Sim. Entendeu? Tem uma referência presa, né? E determinada. E quando há mudanças as pessoas hoje parecem besteira, mas nos anos 80 mudou muito. Não sei se tem essa impressão, assim, eu me lembro de vários amigos que cortaram o cabelo, escondendo os discos que tinham. Depois, 10 anos depois, foi todo mundo atrás. Cara, cadê minha coleção do Pink Floyd? Que de uma hora para outra, o Led Zeppelin e o Pink Floyd caíram em desgraça. Não, era todo piada. mundo guardou os discos dessas bandas. E a gente só começou a ouvir as bandas daquele momento para frente. Isso durou muito tempo, né? E várias mudanças estéticas ali se impuseram. Sim, e comportamentais também, cara, né? de fato, as coisas tendem a ficar meio acomodadas, assim, né? Os famosos São períodos, né? Milionário tatuado, assim. E é legal porque é um momento em que a cobra troca de pele, né? São momentos legais. Mas eu, na época, parecia que alguém estava me empurrando, assim. Não, cara, agora a onda é essa aqui, sabe? Sim. Eu tinha vários colegas que estavam usando bata indiana... 2 dias semana atrás, passada, e agora depois, tem um jaqueta de couro, cara... Jaqueta de couro, cabelo espetado. Exatamente. Né? Então, claro, isso é legal, mas assim, eu ficava meio grilado. Isso aconteceu no universo pop vai acontecer também, daqui, né? aconteceu no grunge também, vai acontecer daqui 20 anos. É a maneira como o mundo pop... Mas eu ficava assim, por estar entrando nesse mundo, e o Revolta dos Dantes, o segundo disco, todo ele é uma reflexão um pouco de um guri que entrou no mundo no mainstream, tá meio assustado. Cara, eu não tenho... Nunca conheci músico, artista, minha família, todos professores, assim, gente que veio no interior, foi morar pra trás. Então é aquele susto, assim, do guri que passou a vida ouvindo disco no quarto, é isso, pô, a vida é real, é essa. Por isso, Terra de Gigantes, cara, não tem nada contra quem faz propaganda, sabe? Não é um panfleto contra o mundo consumista, não, é uma reflexão do menino que ouvia ingenuamente os discos das suas bandas preferidas no quarto e se defronta com a realidade, uma expressão disso. Não tô tentando ensinar ninguém a lidar com o capitalismo pós-industrial, é uma reflexão minha comigo mesmo. É apenas a minha opinião, né? Mas a gente tem uma responsabilidade quando lança numa música. Essa é uma pergunta a qual eu estou incumbido aqui por Nilo Romero, que produziu um disco seu. Sim, né? Amigo meu aqui, que virá aqui na próxima semana, ele é diretor da Escola de Rock aqui no Rio de Janeiro, School of Rock, vem aqui falar desse projeto maravilhoso. E eu falei para ele que você viria aqui e ele me disse assim, eu falei, você tem alguma pergunta para o Humberto? Aí o Nilo manda assim, a mesma pergunta que a Andréia chegou aqui hoje. A juventude ainda continua sendo uma propaganda? É, uma banda numa propaganda. Uma banda numa propaganda de refrigerantes? Essa frase é meio parecida com Papo é Pop, né? A frase Papo é Pop não é que eu quisesse interessado em falar sobre religião, é sobre assim como o sagrado e o profano se misturam no mundo de comunicação de massa, é um liquidificador onde todo mundo entra. E a coisa da juventude é uma banda também era um pouco para provocar aquele clichê de eu sou rebelde porque eu toco guitarra mais alto que a tua. Até hoje tem isso, tu lança um disco assim, mas não é pesado. Cara, é o volume da guitarra, vai decidir. Então é meio uma obsessão sobre isso. E eu acho que sempre foi uma banda, uma propaganda, e o que acontece é que a gente tinha um pouco de pudor de ser nos anos 80, e agora as pessoas são descaradamente, as bandas estão ligando para os refrigerantes pedindo, possa aparecer na propaganda, né? A gente tinha um certo pudor. A gente escondia isso. A gente pode ouvir essa música? Terra de Gigantes, por favor? Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas ei mãe,
Por mais que a gente obedeça e amadureça, há sempre alguma coisa que a gente nunca consegue entender. Ei mãe, tem uns cariocas cantando comigo. Eles são legais, além do mais, não querem nem saber. E agora lá fora, o mundo todo é uma ilha, há milhas e milhas de qualquer lugar nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante. Ei mãe, eu já nem esquento a cabeça. Durante muito tempo isso foi só o que eu podia fazer. Mas ei mãe, por mais que a gente cresça, amadureça, envelheça, há sempre alguma coisa que a gente nunca consegue entender. Por isso mãe, só me acorda quando o sol tivesse posto. É que eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer, pois agora lá fora o Rio de Janeiro continua sendo lindo e uma ilha, milhas e milhas e milhas e milhas e milhas, nessa terra de gigantes. Eu sei, já ouvimos tudo isso antes. A juventude é uma banda, uma propaganda. A juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerante. Ei, mãe! Essa música, eu toco ela, sempre me lembro de Copacabana, que foi a primeira vez que eu tive a sensação que eu estava saindo de uma bolha mesmo com o meu trabalho. Porque, claro, eu tinha montado uma banda, estourou o primeiro disco, a gente fazia muito show e tal, mas eu estava andando uma vez por uma rua de Copacabana e tinha uma loja, era sábado de tarde, a loja estava fechada, estava a cortina baixa assim, mas estava rolando uma reforma lá dentro, então tu só via subir aquela caliça assim por baixo, assim, um barulho de alguém marreteando assim. E eu não sei quem é que estava lá, como era o cara que estava demolindo aquela loja, naquela construção ali, mas ele estava cantando Terra de Gigantes. Num ambiente completamente diferente da música, aquela barulheira de alguém com uma marreta demolindo uma parede, assim, e o cara cantava Terra de Gigantes. Eu disse, caraca, eu saí do meu mundo, entendeu, cara? Tô numa cidade distante da minha e é uma sensação muito boa. Mas assim, o recado chegou até a tua música. Exatamente. Então, eu tenho que chamar aqui os nossos comerciais e depois eu tenho muitas perguntas pra você, tudo bem? Vamos lá. Cidade do Rock. Cidade do Rock. Produção e apresentação: Charles Gaban. Cidade do Rock. Oferecimento Estácio, graduação e pós presencial e à distância. Formou, o melhor negócio para você aprender inglês só podia ser o Wizard. Acesse wizard.com.br. Team Live Ultra Fibra. Nas férias a diversão em casa tá garantida. Oi. Estamos de volta? Rápido, né? Talvez esse seja o começo. Rádio Brasileira, são segundos, né? Estamos de volta aqui com Cidade do Rock. Estamos recebendo aqui Humberto Gessinger, que vem aqui divulgar, tem show. Vamos fazer o serviço completo? O teu show amanhã, né? Amanhã no Vivo então, Rio, espaço show, lançamento do disco Não Vejo a Hora. Vou tocar várias canções desse disco novo, ao lado de clássicos que percorrem a grande parte da minha carreira. E convido todos então amanhã no Vivo Rio. Não vejo a hora, Humberto Gessinger. Inclusive, você que tá aí ouvindo a gente, pode mandar pra gente #Humberto para poder concorrer a ingressos e assistir ao show. Aí no palco estarei acompanhado por Felipe Rota na guitarra, Rafa Bisonho na bateria, galera que tá comigo já há algum tempo. O segundo trabalho que gravamos juntos, e o show tem 2 momentos, um acústico e um power trio, e cenário novo e tal. E o pessoal tem que pintar lá para fazer o show junto comigo, porque sozinho eu não dou conta, não. Teremos canções do disco atual, Sim, Veja a Hora, e outras do seu repertório, que não é nada pequeno, né? Da sua obra, né? Pequeno. E se não me engano, deixa eu ver se minha pauta tá certa. Esse seria o seu 21º trabalho discográfico, é possível isso? Possível, não vejo a hora. Eu acho que é isso. Acho que é isso. 21º trabalho discográfico seu até hoje.
Temos uma pergunta de Temos- uma fã, não tem? Temos Então sim. vamos lá. Tem um aqui que é: meu nome é Anderson Rabelo, sou seguidor do mestre Gessinger há 30 anos e gostaria de saber o que ele acha das bandas que fazem tributo a engenheiros do Havaí tocando suas músicas. Freguesia, Rio de Janeiro. Pô, só posso ficar muito honrado, né? Mas eu tenho uma relação, eu não acompanho muito a cena que me envolve, assim, nunca leio nada que escreve. Um rapaz muito bacana escreveu uma biografia que me disseram que é muito legal, mas eu não li ela, dos engenheiros, assim. Eu meio que tento, que é uma coisa meio incestuosa, assim, né? Tu ficar lendo sobre... E é muito estranho tu ver um cara assim... Nem por curiosidade? Não. E que... As más notícias sempre chegam, mas eu acho que legal... manter essa ignorância sobre ti mesmo é fundamental, assim. Quando tu tá muito sabendo que tu é e como tu Filosófico isso. é fundamental. É melhor manter uma distância. Né? Manter uma distância e uma ignorância. Segura. Agora, cara, me enche de orgulho e de felicidade. Cara, eu nunca montei banda cover porque eu não sou assim... eu não sei tocar Parabéns a Você. Eu não sou aquele cara Você natural. só toca as suas músicas? Toco as aí? minhas músicas. Você não toca, por exemplo, sei lá, Stones? Não. Eu gravei 7 músicas que não são minhas nesse período todos e, claro, aprendo, com o tempo aprendo, mas eu não sou aquele cara natural, assim, que senta e o cara sai cantando e ele acompanha, tirando, sabe? tocando. Por outro lado, tem essa... Antes de conseguir tirar uma música, eu faço uma nova. Então, eu nunca tive banda cover, mas eu sou um fã, cara. Antes de tudo, eu me vejo na coisa da música. Tá, o que tu é? Tu é vocalista? Geralmente as pessoas gostam de ser cantor, né? Vocalista. Cara, pra Isso mim... acabou sendo por necessidade. Porque ninguém cantava minhas músicas. O que eu mais gosto de fazer é tocar os instrumentos, compor e tal. Mas eu acho que na frente da fila, assim, das minhas atribuições como músico é ser fã. Eu sou fã, cara. Você tá nas fotos de divulgação, eu dei uma passada no que existe sobre você na internet. E praticamente todas as fotos você tá com baixo ou com instrumento junto. Você faz questão disso, né? Sim, cara. Então eu pensei duas coisas. Uma, o instrumento ajuda a gente também. Aquela sessão de fotos você fica meio... não sabe o que fazer, né? O artista você não é um ator que está treinado corporalmente para agir diante de uma câmera. Né? O nosso instrumento de trabalho é outro. Então quando você chega na sessão de fotografia, com os Titãs era sempre assim, era um caos tirar fotografia com os Titãs. Ninguém exatamente sabia fazer o que o fotógrafo queria. Então... No seu caso, ajuda um pouco o instrumento ou você quer também levar isso a uma atitude? Olha, eu toco isso aqui, eu gosto de fazer isso aqui. Não, exatamente. É a porta da entrada para mim do mundo da música é gostar de tocar um instrumento. Se tu pegasse o tempo... Vamos ver aquela famosa tabela do Excel, assim, o que tu gasta mais tempo? Cara, é com meus instrumentos. É que como eu não toco nada, as pessoas veem e não imaginam que eu me dedique tanto, assim, mas eu gosto muito, eu passo o dia com o instrumento pendurado. E... rabiscando. Não, mas e você gosto é de multi-instrumentista, né? Você toca mas assim, instrumentos. todos eu me ensinei. Quem me ensinou a tocar o instrumento foram as minhas músicas, assim, né? Eu sabia um pouquinho de violão, aí acho que eu vou tocar no teclado. Comprei um teclado e ficava com o violão no colo tentando tirar. Os acordes que eu devo fazer, diz que é muito estranho, assim, pra quem é pianista mesmo. Fazer de ouvido. Cara, eu me mesmo. lembro que no Filmes de Guerra, Canções de Amor, o Wagner Tiso fez uns arranjos, né? Aí ele marcou pra eu mostrar as canções pra ele lá no estúdio da BMG, cara, tinha um piano de cauda. O piano de cauda, ele tinha uns 25 quilômetros de tamanho, assim, o lustro era uma Ferrari de cauda. Eu disse, caraca, eu vou tocar nesse negócio pro Wagner Tiso. Aí cheguei cedo, né? Capricorniano chega cedo, sempre torcendo pro Wagner não chegar, não, ele não vai vir, imagina, vai vir. Aí ele chegou, tá, toca aí, ficou atrás de mim, assim, cara, na boa, velho, parecia uma criança. Que tensão, que tensão. Toquei, pô, aquele meu jeitinho, aqueles 3 dedinhos, tocava piano há 3 semanas e o Wagner Tiso atrás de mim. Mas gênio é gênio, né, cara? Ele pô, super receptivo, assim, tipo... Quem tá lá como compositor, né, transcendeu essa coisa de tocar certo e errado. Foi super legal comigo. Mas aí ele fez o arranjo para as cordas de Mapas do Acaso, né? Eu gravei a demo, claro, tô gravando a demo, fico lá... Aí quando baixa o santo eu começo a cantar, né? Só que eu comecei a cantar num tempo todo torto, né? E a gente foi gravar o disco ao vivo lá com os músicos da orquestra sinfônica, ele regendo. E ele fez o arranjo exatamente para aquele tempo torto que eu tinha feito. Eu tive que ficar tentando reproduzir o erro que eu tinha como... Imagina se eles vão entrar quando tu quiser, né? Eles vão entrar quando a baqueta tá tudo descer. marcado, tá tudo marcado, não tem essa. Mas eu sou fascinado por esse mundo desses caras que, assim, músicos eruditos, e apesar de não ser a minha onda, assim, eu leio muito a respeito, sou fascinado por esses caras que dominam o instrumento, assim, né? Dá uma certa inveja, não dá? Muita, uma certa não toda. E eu não sou aquele cara assim que se orgulha de, eu sei 3 acordes. Eu sei, mas tem gente que fala isso e se orgulha, né? Eu não me orgulho, não. Se me desse dar. Não. Agora, eu tenho certeza que se eu tivesse toda essa expertise técnica, e eu não
Você não comporia do jeito como sem você dúvida, compõe. sem dúvida não. Sabe que numa dessas empreitadas com som do vinil, eu fui à casa do Edu Lobo para bater um papo, a gente ia fazer um programa junto. Grande Circo Místico, de Edu Lobo e Chico Buarque, era esse o episódio. E o Edu Lobo, que é uma pessoa que estudou música profissionalmente, foi para Los Angeles, morou lá, queria ser arranjador, depois desencanou. Ele ouve música clássica com a partitura da orquestra na frente. Esse é o barato dele, uma coisa incrível. Ele senta na sala dele com um baita som, pega a partitura do maestro com todas as partes, dá start, começa a ouvir uma sinfonia, peraí, isso aqui, volta, confere. Eu acho isso incrível, me deu uma inveja absurda. Falei, poxa, como eu queria ouvir uma sinfonia com a partitura e ler na minha frente. Não, né? tem os músicos, eu li, não sei quem, acho que foi Schoenberg, não sei, que falou que o áudio atrapalha a música. Mas eu tinha um amigo meu que era... O áudio atrapalha a música. Que era aquele excelente. músico que era tipo... Mas é muito engraçado o lance da cultura pop, né? Porque às vezes tu junta um super letrista, o melhor letrista do mundo com o melhor compositor do mundo. Aí fica que nem aquele ataque Romário Sávio de Mundo, que era o melhor ataque do mundo e não ganhou nada, né? Porque acabou não funcionando junto. E eu tinha um amigo meu que ele ficava zoando que toda forma de poder, toda a mesma nota. Né? Presta atenção no que ele diz. Eu disse, ficava tirando onda de mim, né? Aí quando pintou a onda do rap, eu disse, fala agora! Fala! Olha só, tem perguntas aqui de fãs que eu tenho que fazer. Olha só, o Humberto vai ter mais composições com a sua filha? Foi o Tauairan Braga que perguntou. Na verdade, eu no acústico, o MTV tinha o formato dele de sempre convidar, ter convidados, né? Mas era uma coisa meio assim, um lance de, sei lá, misturar gêneros e abrir caminhos. E eu queria que o nosso acústico fosse uma coisa bem caseira mesmo. Aí eu convidei o Carlos Maltz, que não tocava comigo um tempão, e a Clara, assim, não que ela nunca quis fazer da música a profissão, essas coisas assim, nunca estudou tal. E ela cantou poses comigo e foi mais um aprendizado, assim, de como essas coisas que às vezes para ti são normais, assim, como estão prende significados, né? Isso é tão forte emocionalmente para tanta gente, assim, eu recebo tantas mensagens de paralelos entre relações de pai e filha com essa coisa que é emocionante, assim. É uma proximidade muito forte, mas né? Mas foi uma coisa ela estava lá em casa cantarolando comigo, eu botei isso no acústico, mas não é que ela quisesse, ela nem estudou isso, nem quis. Provavelmente isso que deve ter feito ficar bem Talvez bonito, seja né? isso, né? Era essa a intenção, assim. A essência pura da coisa acontecer. A própria participação do Carlos, ele cantando, não era tocando bateria, era uma coisa assim, tipo, sair um pouco do formato do isso é a banda, tal. E tem mais uma pergunta aqui, que é o Antônio Levi. Mestre Humberto, qual álbum te deixa mais confortável e se ele foi muito complicado de fazer? Olha, é um álbum que eu acho que assim, ninguém coloca na frente do meu trabalho, mas eu acho que o Tchau Radar talvez seja o mais... Eu tive assim, a Clara tá morando em Estocolmo agora, né? Eu tive lá e aí tá num país completamente diferente, língua diferente. O cara pede pra ouvir uma música. É o álbum que eu disse, não, ouve isso aqui, assim, que eu acho que é o menos dependente das contingências do local, de tempo e espaço onde foram gravados. Ele transcende, é um disco com uma sonoridade bonita, foi gravado todo analógico. O último disco, eu acho, todo analógico que eu fiz. E é o mais transcendente nesse sentido. Mas eu vejo que ele não é um disco que fale especialmente para os fãs. Assim, tem muitos fãs que gostam dos discos da primeira fase. E agora eu tenho um carinho... É que nem assim, tu fica sempre afim de jogar a luz nos discos que são menos percebidos, né? Eu tenho 2 discos que eu chamo meus discos no gerúndio, que é o Dançando no Campo Minado e Surfando Karmas e DNA, que eu gosto bastante daqueles discos, assim, e sempre cito eles, né? Agora eu acho que... mais recentes, né? Da fase da Universal Music. Né? Exatamente. E agora sim, claro, eu acho que os fãs eles têm muito a trilogia do Revolta os Dandes, Ouço Que Eu Digo. Apego ao início da carreira. Né? E tem o Gasping Licks e Maltz, é um disco que eu vejo um monte de camisetas assim no show, é interessante o disco. Que, por incrível assim, a gente usou os nomes ali, mas é um disco que acho que de todos é o que a gente fez mais separado. Assim, eu compus as músicas muito em cima da hora, eu me lembro que aquela ansiedade de qual disco você está falando agora? O Gasping Licks e Maltz, que é o de 92. E eu me lembro que eu comecei a compondo em casa, assim, já com o estúdio marcado, e eu comecei a chegar cada vez mais cedo no estúdio, né? Eu me lembro de uma segunda-feira que eu cheguei, eu acho que era tipo
7 da manhã e o estúdio abria às 9, né? Eu fiquei esperando a senhora que abriu o estúdio. Quando ela abriu, assim, o estúdio tinha ficado fechado todo o fim de semana, né? E tu sabe que estúdio é o paraíso do cupim, né? Quem tem estúdio sabe isso, né? Porque é abafado. Cara, o estúdio era um tapete de asas de cupim, assim. E eu tirando aquele negócio, ela fazendo a faxina, assim, pra eu tocar no piano as coisas que eu tinha escrito. Daí eu gravava as bases, depois o Maltz fazia a bateria, daí eu fazia o baixo. É um disco que a gente menos tocou junto, mas é um disco que os meninos que são fãs dessa formação têm muito carinho por eles, assim. E, enfim, é óbvio que é difícil comparar um disco gravado com uma tecnologia diferente, com uma fases diferentes da nossa carreira, uma também. corrida Assuntos é muito diferentes, né? E como eu te falei, o mundo pop o disco tem as composições, a performance, a sonoridade, tem várias coisas que podem salvar um disco, né? Se as outras não forem muito ruins. A gente precisa... O break é daqui a pouquinho? É daqui a pouquinho, tem mais perguntas, tem então monte de perguntas. Então vai, André. Tem o Glauco Paiva perguntando, falando sobre projetos, você também tem uma carreira de escritor. Transmitir sentimentos através de texto é semelhante ao que acontece nas canções? Pergunta de Glauco semelhante, Paiva. mas tem... Porque assim, eu acho que no meu texto o ritmo é muito importante e assim como na minha música a palavra é importante. Então é uma fronteira meio borrada entre os dois. Mas tem especificidades, assim, por exemplo, numa fila de autógrafo, numa livraria, tu vê as pessoas assim na fila, elas carregam um livro de uma maneira mais carinhosa do que carregam um disco, e o disco é um objeto mais frágil, né? E elas carregam um disco, um CD assim e tal, e os livros elas carregam junto ao peito, porque escrever é uma coisa mais solitária, né? E ler também. E música pode ser uma coisa mais celebratória até, né? Então eu acho que o livro já tu tá entrando, parece que tá chegando mais perto da pessoa pelo formato, né? Independente do texto, né? Fala mais no pensamento, né? Mas eu gosto muito mais eu gosto muito mais de compor canções do que escrever. Bacana. Vamos falar dos seus livros aqui, vamos pelo menos citá-los. São 5, é isso? É. Então vamos lá, Pera, tem a lista aqui comigo. Queria que a gente falasse um pouquinho antes de ir para a próxima pergunta, já que a gente falou de livro, eu não posso deixar escapar isso aqui. Então, Meu Pequeno Gremista, de que ano é? Esse é de 2004. Esse é um pouco diferente dos outros, porque eu sempre escrevi desde sempre, mas nunca achei que as pessoas pudessem se interessar pelo que eu escrevo e tal. Aí a editora Belas Letras me convidou para fazer parte de uma coleção infanto-juvenil sobre vários times de futebol. Eu escrevi sobre o Grêmio. E apesar de ser um disco, assim, um livro pouco autoral, né, porque é uma encomenda para falar sobre o meu time, foi o que quebrou esse gelo de começar a mostrar meu trabalho de escrita e que abriu as portas. Depois a gente fala sobre o Grêmio, pode ser? Pode ser. Para ser sincero, 123 variações sobre o mesmo tema de 2009. Esse é mais uma biografia super, hiper, triper, chapa branca, obviamente, que são as biografias que eu gosto de ler. Assim, eu gosto de ler a biografia do que o cara escreveu mesmo. Sim. Porque, cara, ninguém é bobo. Tipo você na estrada, é isso? Não, e tu acompanha, assim, os artistas por vários canais, tu sabe quando o cara tá mentindo ou não. Então não é exatamente a verdade que tu tá atrás de uma biografia. Mas tudo bem. Mas é saber como aquele cara se relaciona com a narrativa dele, né? Isso me interessa muito, assim. Mais do que um cara que pesquisou e tal. Esse é um livro que mais se assemelha a uma biografia formal, assim, e tem os dados todos da discografia e comentários sobre equipamentos que você usou também no estúdio, não é? Tem não algumas coisas, é aquele o que você usou aonde, né? Algumas informações aí. Temos aqui também Cidades Gaúchas, Paisagens Urbanas. Isso é um texto que eu fiz para um livro de fotografia do Eurico Salles, que foi o fotógrafo que fez a capa do primeiro disco Longe Mais das Capitais. Eu escrevi um texto para esse livro, um livro muito bacana. Depois vem os livros de crônicas que eu lancei, Mapas do Acaso, Nas Entrelinhas do Horizonte e 6 Segundos de Atenção, que eles têm como origem, a partir do segundo deles, assim, um blog que eu mantive por algum tempo. Eu entrei tardiamente no mundo dos blogs, assim, mas era muito divertido, porque eu publicava sempre na meia-noite, de segunda para terça. E tu sabe que na internet não tem tempo, né, cara? Tu publica, o mundo ali tá girando. Mas era tão bacana ter esse rigor de, não, vai ser a meia-noite, porque era um momento em que as pessoas se reuniam em tempo real, né? Sim, pra ler. aguardando. E esses livros restantes, então, que eu resumi todos eles, são crônicas baseadas claro, adaptadas para livro, depois nos textos que eu escrevia pro blog às terças-feiras. Você foi colunista também, não foi? Não, colunista não. Poxa, mas isso tá na internet, eu escrevi... Não, internet tá como é, né? Eu escrevi algumas vezes, os caras me pediam para escrever alguma coisa sobre... Eu me lembro de ter escrito uma vez um lance sobre uma coletânea que o Rush lançou, escrevi várias coisas assim, mas nada assim que de oficial, assim, de todas as... Você era fã do Rush? Muito tardiamente. Quando eu era adolescente, eu via muito MPB, assim, e como Rush, assim como AC/DC, Black Sabbath,
a gente considerava meio a segunda geração, né? Não era o filé mignon, né, do rock progressivo, porque até temporariamente é um pouco depois, né? Aí quando eu comecei a tocar baixo, eu me aproximei à banda, assim, já em 87, o Pete largou, eu acho que vou tocar baixo. Eu me lembro, eu tava parando no hotel aqui em Copacabana pra divulgação, liguei a TV de madrugada, tava passando um show do New Modern Army. O baixista, até hoje eu não sei o nome, foi aquele cara que me fez ficar afim de tocar baixo. Eu tocava com palito, fazia um monte de coisa. Eu disse, cara, eu vou tocar baixo. Aí troquei a minha guitarra pelo baixo do Pete. Era um baixo mais melódico do que rítmico. Exatamente. Que é o seu baixo. E anos 80, o baixo agudinho, assim. Sim. E ali eu decidi tocar baixo por causa disso. Assumir o baixo da banda. Mas esqueci a pergunta que originou esse papo. Qual Não, a gente está falando dos discos aqui, depois dos livros, né? Acho que as pessoas têm um compromisso, mais um respeito pelo livro. Você estava falando aqui do que pelo disco, que é um objeto, o disco de vinil é mais frágil, né? Talvez o livro ele represente a ponte mais curta entre quem escreve e quem lê, né? Ler um livro é como você está do lado do autor, né? Sim. E a música, o vinil, sei lá, o vinil streaming ou todos os outros suportes são exatamente suportes e mídias para chegar até a tua música. Então tem um processo no meio do caminho. E é uma fruição mais introspectiva, né? Tu para ler, teu corpo mas tem agentes aí. Agora, o cara que escreve, você tá nas duas, né? Escreve, toca e grava, né? É você escrevendo, foi pro papel e acabou. No máximo, alguém corrige um pouco o texto, faz um copy desk, mas é isso, né? Não, é isso. Não tem mixagem. Não tem mixagem. Não tem masterização. Não, até eu acho que na indústria de edição assim mais comercial até tem bastante isso. Mas no meu caso não. Meio direto, que era isso exatamente que os caras queriam, né? Que o texto soasse como eu falando, assim. Gente, eu posso pedir licença rapidinho só pra gente entrar nos comerciais? Vamos lá. Bom, senão a gente não respira aqui. Né? Vamos lá. Repórter Cidade. Apoio. Problemas com multas na CNH, suspensão ou cassação? Recorra com a Central dos Recursos. 4108. Vou chamar já. E aí, Cadu, como é que estamos? Na pista central e lateral, a partir da massa, uma massa de dificuldade, a iluminação da pista lateral foi elevada em massa, a situação em direção lá da pista central, que é a altura da Ponte na Brasil, tem congestionamento nos dois sentidos, tanto que a altura da estrada é portal. Nilo vem esse ano que vem. Oi? Nilo vem esse ano que vem. Quem? Na Brasil. Ele é diretor, sim. Ele é diretor da Scope Rock. É uma franquia americana que já está em São Paulo há algum tempo e veio para o Rio agora. Mas aqui ele é o diretor. Não, uma escola de rock. Ensina a molecada a tocar rock. Muito interessante. Valeu, Cadu. Você ouviu? Problemas com multas na CNH, suspensão, cassação, corra com a Central dos... Olá, galera. Você aí, tá participando? Manda suas perguntas pra gente, que a gente tá anotando tudinho aqui. Participa, manda suas perguntas pro Humberto, entendeu? Fica ligado na gente, hein? Não. Charles. Você vai querer aquelas músicas agora? Talvez toque agora. Eu te digo o número. Tá bom. Se rolar, fala, ó, toca a faixa 37. Tá, beleza. Tá. Olha, não fala números que eu vou gravar. Eu vou falar aqui, ó. Tá, faixa tal. Sua filha mandou longe. Toda a agilidade da scooter mais vendida do Brasil. Freio ABS, iluminação LED, chave
Se quiser trampar para mostrar. Não vai fumar dele na cara. Tá cheio de equipamento lá, esse mesa burro e tudo. Guitarra, São Jackson. Tava precisando de comprar aquele Kelly Bird, mas porra, é o dono do cara do Megadeth, não pode. Charles, quando for 6h20, eu vou te avisar pra você ter uma noção de quanto tempo falta pra gente terminar. Pode ser? A gente começou mais tarde. A gente começou Não, só pra você ter uma noção que já tava acabando, entendeu? Tá. A gente tem 10 minutos, mais ou menos. Beleza. Até porque 6h30 tem que fazer o cabelo de novo. Ok? André, acho que a gente pode fazer assim. Que hora é o Cadu? 6h30. Vamos pro Cadu, a gente volta e se despede. Beleza. Eu acho estranho despedir pro Cadu. Fica muito despedida Alguma corrida coisa me fria. deixa incomodado, né? Acho Deixa que é ele correria. voltar aqui, aí a gente faz isso. tá? Beleza. Não é porque acaba esse negócio entre o Cadu, assim, é quase uma quebra de onda. Fica entendeu? corrida. É? Beleza. Tá? A gente faz suave. Isso, tá bom. é. Vou deixar mais macio. Tem muita pergunta chegando ainda? Tem? Tá. Óculos. A loura perde o óculos, tudo quanto é lugar, entendeu? O bagulho fica doido, adrenalina total. Viu, né? Ó, tem muita pergunta na live. Só que bonito. Giovana, se quiser responder alguma coisa de lá, de comunicar com o pessoal, essa câmera aqui, tá? Eu tô tentando me relacionar com essa câmera aqui. É. Eu tenho mostrado, eu fico com o LP aqui fazendo isso toda hora, assim, fazendo propaganda aqui. Enquanto ele tá tocando, eu fico aqui meio A gente fica assim, ó. de propaganda. Pô, estamos aumentando os comerciais, isso é bom sinal. Eu não tinha. Exatamente. No passado não tinha comercial nenhum, aqui é seco. Vamos voltar, tá? Estamos Tô aumentando os voltando. comerciais do programa. A gente começou, não tinha comercial nenhum, zero. Esse deserto agora, estamos voltando. Estamos de volta aqui, Cidade do Rock, programa de número 110, recebendo convidado mais que especial, Humberto Gessinger, que toca amanhã no Vivo Rio, nessa sexta-feira, dia 7 de fevereiro, lançando Não Vejo a Hora, álbum que ele gravou e foi lançado pela Deck Disc em 2019, em LP, CD, cassete e streaming, os 4 formatos existentes, e se existir um quinto, a Deck Disc também Vai lança. fazer telepatia, o próximo Daqui a passo pouco, é telepatia. não, chip talvez, não sei. Vai ser incrível, eu estava comentando aqui com nossos microfones desligados durante o comercial, que o cassete aqui, para quem se lembra, fita cassete é a coisa mais charmosa do mundo. É. Um cassete azulzinho E tu ali, sabe uma coisa... que na nossa época, né? Mas enfim. Na nossa época. Era difícil conseguir uma embalagem transparente de cassete, lembra? A gente Lembro. lutava, eu me lembro que o Legião conseguiu uma vez o Era meio CD feio, sem ser, era sem preto. acrílico, era uma luta, qualquer coisinha assim era uma luta pra conseguir. Eu tenho uma piada muito legal que é o seguinte: a cassete e uma caneta, e você apresentar para os seus filhos de hoje, saber Como é qual é a que faz relação. isso? Qual é a relação disso? Dos Não, dois mas sabe objetos. que Nenhuma. tu sabe que a Clara tinha 4, 5 anos e eu tava arrumando meus discos de vinil. Ela perguntou, o que é isso? Eu disse, são discos. E ela falou, que legal, agora os discos vão ser todos assim, grandões. Agora, é muito bom. Agora. Né? Vem cá, o que temos mais na mão do disco novo pra gente ouvir aqui? Só uma coisa antes, eu me lembrei agora o que eu tava falando quando eu perdi. É que tu tinha Fale. perguntado do Rush, né? Então, Isso. enfim, eu passei a tocar baixo e o Rush eu me aproximei comecei a ouvir mais assim com aquele ouvido de, cara, tô tocando baixo no trio, como é que faz isso? Aí prestei atenção, Rush, Polícia, essas coisas, mas não é aquele tipo de banda que muita gente acha que eu ouvi muito quando era moleque. Eu não ouvia muito, não. Foi mais uma coisa mais tardia, Você assim. precisou, na verdade. E cara, daí, claro, tu fica fascinado porque
a relação deles com o trabalho dele e os limites que eles se impuseram, eu acho muito interessantes. Hoje em dia é muito, muito importante, porque a gente vive num mundo onde parece que tudo é possível. O disco pode ter 4 horas, como pode ter 4 minutos. Mas não, essas limitações, os caras, não, somos um trio, vamos tocar um trio, são coisas interessantes. Sim, eu acho sim. que são limitações que, na verdade, te liberam mais do que te limitam. Isso eu aprendi com... A gente cresceu com limites, né? É. Os limites são importantes. E é uma coisa que... Os limites existiam, por exemplo, o disco tem que ter 40 minutos, porque é o que cabe nesse disco. Agora não tem mais esses limites. Tudo bem, mas eu acho que tu tem que te focar, tem que ter alguns focos para não ficar muito solta a tua produção. Era interessante, né? O limite funcionava como uma curadoria, às vezes, da sua obra. Exatamente. Eu tenho 20 músicas. Quais são as 10 melhores? Essas que entravam para LP, né? E montar... A única coisa que eu sinto saudade é de montar os dois lados no LP, né? Que se perdeu. Tinha um lado A, lado B. Então, na verdade, tu tinha duas músicas para começar e duas para terminar. As duas e tinha aquele né? compromisso de a última música ser mais leve por causa do suco. Os sucos são suco mais... não aguenta o grave. E também os lances dos dois né? lados serem parecidos em tempo. Isso era muito bom para montar disco. O CD ficou meio sem graça sobre isso, assim. E claro, o cara, a tecla de skip mudou tudo, né? O cara podia ir direto. Mas isso, cara, tu não pode reclamar disso, porque isso tu tá dando mais liberdade pro ouvinte, então não pode exigir que... verdade. Eu tenho certeza, cara, que Refrão de Bolero só estourou porque era a música que vinha depois de Infinita Highway. Será? Ou vice-versa, agora não lembro mais porque... Pode ser. Cara, não tem menor sentido. Refrão de Bolero é uma música... Depois teve gravações mais convencionais, mas assim, a gravação original dela, cara, como é que tocava isso em rádio? Assim? Eu me lembro que a gente chegou uma vez numa rádio no interior e tava tocando Refrão de Bolero. E tinha um númerozinho vermelho, assim, mais 2 no toca-discos, né? Cara, o que é aquele mais 2? Não, aqui a gente toca os discos mais rápido, porque fica mais pra cima. Que barato. E teve uma cidade que eu cheguei também, os caras, pô, a gente, cara, tava tocando essa Refrão de Bolero, mas tivemos que parar. Eu disse, o que houve? Tem alguma frase ofensiva? Não, o pessoal da gravadora pediu para parar de tocar porque não é música de trabalho. Pô, que maravilha, que belo mundo. Excelente trabalho. Isso aconteceu bastante. A gravadora, por alguma razão, acreditava numa determinada música e se outra rádio tocasse uma música que não era aquela... Eu lembro, essa história aconteceu. Era um raciocínio fordista, né? Vamos fazer o maior número de carros no menor número de tempo. E vamos... tá bom. O que a gente vai ouvir? Então... Bem afim que é uma música do disco novo. Vamos lá. Gerei a vida na viola, violando a escuridão. Antes tarde do que nunca, desarmei a equação de uma vida longa. Mesmo que seja breve, o que eu preciso ouvir. De repente silencia a mais bela sinfonia, o repente nordestino, a trova do galpão, o trovão de fake news. Tudo espera se eu espero o que eu quero ouvir. A highway to hell faz a curva e vai pro céu. Quando a resposta vem do outro lado, alguém dizendo que está tudo bem. No escuro desse quarto, sob um quarto minguante, no centro da cidade, sob um sol escaldante, antes tarde do que nunca. Tudo espera se eu espero o que eu quero ouvir. A highway to hell faz a curva e vai pro céu. Quando a resposta vem do outro lado, alguém dizendo que está tudo bem. Ao meu lado, alguém dizendo que vai ficar tudo bem. Toda vez que toco o telefone eu penso que é você. Coisa mais linda essa música do disco Não Vejo a Hora. O show é amanhã no Vivo Rio. Não perca essa oportunidade de ver o Humberto Gessinger e banda aqui no Aterro do Flamengo. Aproveita, participa da promoção. Aproveita hashtag agora. Humberto 995881029 para não perder a oportunidade. Não perca. Sempre quis fazer uma pergunta para você, vou fazer agora, finalmente, depois de anos e anos, assim, a gente se encontrava em aeroportos, aí, Brasil afora. Sem dormir sempre. Todo mundo meio virado, olhava um para o outro, oi, tudo bom, vou passava reto, né? 2 músicas aqui nesse repertório enorme que você tem na sua vida, na sua obra, Humberto. Terra de Gigantes, que você já tocou, e Túnel do Tempo.
Nomes de canções, mas também são nomes de seriados. Aham. Você assistiu esses seriados? Ah, sim. Isso foi importante na sua vida? Foi porque a gente tinha três canais de TV e não tinha controle remoto. Meu jovem que está em casa com a internet ao ponto do seu dedo, imagina as limitações. E tinha um lance incrível, acho que tem várias vezes que tu deixa de ser criança, né? Uma delas é quando eu estava assistindo Batman, que era um seriado, o Hit também. O Batman legal, aquele barrigudinho, né? E, sabe, da TV? Adam West. E aí eu tô vendo aquilo e disse, caramba, mas esses caras são presos sempre na mesma hora, escapam sempre do mesmo jeito. E aí eu descobri que tinha um padrão em todos os... Cara, aquilo é como se eu tivesse envelhecido 10 anos, assim. Eu disse, caraca, descobri um padrão, cara. Perdeu a mágica, né? Perdeu a mágica. Mas aí depois tu esquece o padrão e volta a admirar aqueles caras surfando de capa. Você admira outras coisas. Mas a coisa de... Mais do que a TV, de dialogar com as coisas que tu assiste na tua música. Porque tem muita gente que agora menos, mas que usava na hora de compor só palavras meio que etéreas, assim, e que não se vinculavam com o dia a dia, né? Eu adorava jogar essas palavrinhas assim, super datado, e eu adoro ser datado. Às vezes as pessoas chegam assim, assim, constrangidas e dizer, mas esse disco é datado. Eu acho que uma das funções da arte é ser datada. Senão é muita arrogância achar que a tua música vai transcender o tempo, assim, sem ser datada. Ela transcende o tempo justamente por ser datada. Sim. O fato de soar 87 faz com que ela possa ser ouvida em 2017. Sim, é verdade. Então, eu gosto muito de colocar nessas canções, assim. Às vezes, quando não tem, assim, essa canção, então, que é meio no ar, né? Cara, eu tinha que botar fake news nela, assim, é meio que puxa pro chão, assim, tipo... Sabe, dá um equilíbrio, eu acho, assim, senão as coisas ficam muito mal. E quando elas são muito, aquela música muito discursiva, assim, que tá te ensinando a viver o tempo inteiro, parece que tem um cara no teu ouvido, uma professora, eu também acho que muito pé no chão, assim, eu gosto quando tem um mix. É a coisa de toda forma de poder, né, que fala em Fidel Pinochet, mas ao mesmo tempo fala que você passa por aqui. Eu acho que gosto dessa mistura, porque a nossa vida é assim, né? Ninguém é assim, ó, agora nessas 2 próximas horas eu vou ser político, depois a partir das 21 eu vou ser romântico. Não, tu é tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. A frase do diretor coreano indicado ao Oscar, que me foge o nome dele agora na cabeça, mas ele fala assim, os filmes, e a isso acrescento a música, elas falam da época que a gente está vivendo. Basicamente é isso que a gente faz, né? A música e até assim, por exemplo, até daí... Se tu falar do futuro, tu tá falando do teu tempo. Tu vê o futuro dos anos 60 como era. As guitarras, uma Stratocaster, que tem um desenho meio baseado nos Cadillacs, e os Cadillacs tinham um desenho baseado em foguetes, porque estavam vivendo a era espacial. Sim. O futuro deles é datado. Então não tem como escapar disso e não tem como achar isso ruim. Nós somos pessoas que vamos viver um determinado número de dias, numa determinada região geográfica da tá Terra. Falando capricorniano. Isso agora. É lindo, isso é lindo. Eu tenho perguntas aqui, posso mandar? Vai lá, André. Virgínia Cabral e Giovana Araújo querem saber se Pouca Vogal volta algum dia. Pode voltar. Pouca Vogal é um projeto que eu tenho com o Duca Lendecker. O problema é que nós dois temos trabalho autoral e uma agenda super legal, graças a Deus. Então é difícil a gente arranjar um break ao mesmo tempo nas agendas, assim. Ele é do Cidadão Quem, né? Cidadão Quem. E a ideia do Pouca Vogal era eu brincava que era um power duo, assim, nós dois no palco sem overdubs. Então eu tenho uns teclados que eu toco com os pés, assim, coisas que é meio rush, assim. E o Duca também tem a mãe de tocar violão, assim, fazendo a percussão ao mesmo tempo e tal. E era meio que isso, assim, era uma coisa lúdica, bacana depois de anos tocando uma banda, tu voltar a fazer uma coisa meio... Tinha um lado circense, as pessoas acham, não, mas isso é show-off. Não é show-off, cara, porque eu acho que essa mágica de tirar som de um pedaço de madeira com umas cordas de arame, assim, é uma coisa meio lúdica, que nem tirar um coelho da cartola. Mágico, e né? é um projeto que ficou muito bacana, a gente viajou bastante e talvez um dia eu consiga conseguir um espaço ao mesmo tempo nas nossas agendas e fazer algumas coisas com o Duca. O Paulo Pinheiro também pergunta se você lançaria ou permitiria lançar takes de gravações antigas como Anthology dos Beatles. Não, cara, porque se eu fosse Beatles eu lançaria. Eu não acho que meu trabalho mereça tanto. E eu acho que uma das coisas que faz parte da arte é tu editar, velho. Não é tudo que é arte. Porque esse é o primeiro show, não sei. Cara, isso a mim interessa. Eu tenho tudo do Bob Dylan, por exemplo. Mas a arte é outra coisa. A arte precisa de luz e sombra, entendeu, cara? Então eu acho que esse veritismo, essa coisa que a verdade é espontaneísmo, assim, eu não acho que a arte não é isso. Tem coisas que não são para ser. Pode ouvir, mas são mais uma curiosidade do que um valor estético, né? Uhum. Claro que eu acho muito bacana. Eu sei que tem um mundo, assim, que busca as coisas raras, assim, mas eu não acho que aquilo seja
um gesto artístico, assim. Aquilo foi uma noite que o cara gravou, assim, não transformaria em disco, não. Entendi. Tem mais perguntas aqui também. Tem Fábio Monteiro. Primeiramente, gostaria de dizer que sou fã e gostaria de saber qual o maior ídolo da música pra você. Caralho. Boa pergunta. Se tivesse que escolher um, era Gilberto Gil. Ó. O cara, assim, que eu tatuaria o rosto é o Gilberto Gil. E ao lado dele... E é engraçado, é tudo pela vertente da composição. Roger Waters, Johnny Mitchell. São caras, assim, que quando eu descobri a discografia... E nisso talvez seja meio capricorniano, assim, quando eu descubro um artista, eu sou rolista, que eles chamam, eu ouço tudo, né? Caetano, Chico, e é sempre pelo viés da composição. Você vai na obra toda, é isso? Aí eu sou o rei do lado C. Até esgotar. É, e o Dylan pra caramba, né? Dylan pra caramba. Mas assim, porque Gil é mais do que um baita músico, mas é mais que um músico, né? Cara, Gil é uma esperança, né? Ele tem uma filosofia, né? Gilberto Gil, eu diria, patrimônio do povo brasileiro. Caetano também, Caetano Milton, também. Chico. Essa geração dos anos 40, Edu Lobo, Marcos Valle... Os caras não têm... Às vezes eu vejo discutindo a arte desses caras, assim, de um ponto de vista que ignora uma coisa fundamental. Esses caras meio que inventaram o Brasil. Eles inventaram o Brasil, né? E a gente se fez... Mesmo nós, roqueiros e pessoas que foram... ouvir música popular, MPB depois, ou vice-versa, né? Esse pessoal que a gente citou aqui, muitos outros, eles fizeram o Brasil, né? Essa geração dos anos 40, né? Meu aqui Deus, você tá falando de Gilberto Gil. Que é a maravilha que é Djavan. Exatamente, então assim, é uma geração que fez uma música E acho brasileira. que assim, a música brasileira, se a gente deve muito a eles. Comparar o Brasil com outras culturas, no nosso país a música popular ocupa um espaço que deveria ser das bibliotecas e dos filósofos, né? É um espaço enorme. A gente sempre diz e esses caras aqui, conseguiram dar conta desse espaço enorme, Sim. cara. Pô, cara, a gente deve tudo. A relevância da música brasileira para a vida dos brasileiros. Né? Deixa eu te fazer peguei uma declaração aqui do Globo de 2004, capturei. E você dizia o seguinte, abre aspas, gosto de gravar discos ao vivo. É uma maneira de atualizar as músicas, modificar um pouco os arranjos e as letras. Aí te pergunto, já mudou letra de alguma música? Mudo bastante. E ficou? Qual? Não, Terra Gigante eu mudo direto. E é muito engraçado que eu não consigo fazer isso com antecedência. Porque isso virou, tipo, entre os fãs, assim, um case. É o cara que muda as letras pra gente não conseguir cantar junto, né? E a plateia canta a versão do disco. Mas... E é sempre, cara, no último compasso anterior que pinta uma ideia. Na hora. E aí, depois, se é boa, ela fica, tal. Mas, assim, não é uma coisa que eu consiga fazer. Eu acho que a razão disso é a seguinte. Até a música ficar pronta... Tu entrou por várias ruas sem saída e voltou, né? Até conseguir achar onde é a saída do teu rumo. E essas saídas ficam no teu inconsciente, às vezes elas pintam no meio de um show e ficam. Mas eu gosto muito de mudar e eu acho que é uma coisa também, uma influência das bandas progressivas, por exemplo. Papa Pop e Perfeita Simetria são duas músicas iguais com letra diferente, né? Até a take de bateria eu usei o mesmo nas duas. E agora nesse disco tem também a melodia, só muda a letra. E nesse disco tem Estranho Fetiche, Fetiche Estranho também. É uma maneira de, sabe aquela coisa de Animals, assim, a música que abre, a música que fecha, assim. É sempre uma maneira de encarar o disco como algo mais do que uma coleção de canções, fazer conexões entre elas. E no terceiro disco, Ouço Que Eu Digo, tinha canções que citavam passagens instrumentais de Terra de Gigantes. Analisando agora, o segundo disco tem a mesma capa do terceiro, Revolta dos Estudantes. Eu acho que era uma vontade de quebrar esse tic-tac da indústria fonográfica, um disco, outro, que era movida à novidade, era uma indústria movida à novidade. Sim. E a gente reclama muito dela, né? Porque as gravadoras, mas elas trouxeram isso de bom, cara. Muito da renovação do repertório de todo mundo se deveu a essa necessidade da indústria fonográfica. Tanto é que acabou a indústria fonográfica agora e tá todo mundo meio assim, frejar, achando que não vai mais gravar. Porque, claro, o ouvido do pessoal é conservador, eles querem ouvir o que já conhece, a gente é meio criança. Isso, né? E isso a indústria fonográfica tinha de bacana. Mas assim, no meu trabalho eu sinto uma necessidade de fugir desse molde, né? Como assim, cara? Porque essa coisa fordista das gravadoras tinha coisa de era meio escola de samba, cada ano tu vinha com um enredo diferente. Não, agora eu descobri a música do Oriente, do não sei o que, agora é como uma descoberta, uma novidade. E eu gostava muito da coisa não, esse disco é uma continuação, por isso as capas são parecidas. Meio para quebrar esse ritmo que a indústria
instituía que eu achava meio opressor pro artista, assim. Às vezes tu faz uma música, cara, Infinita Highway é de 87, em 2002 eu fiz Até o Fim e agora eu descobri que elas têm a ver e juntei elas, às vezes assim na tua cabeça. Como é que ficou? Então, eu toco Infinita Highway e ela vai pro... E ela passa pra Até o Fim. Não vim até aqui pra desistir Tá agora, na mão? mas assim... Eu tenho, mas tu tem 12 minutos pra tocar. Porque a Infinita já é longa, mas assim, elas eu me dei conta que as São músicas tinham o emendadas, mesmo é isso. tom, tinham o mesmo BPM, e uma se chama Infinita Highway e outra se chama Até o Fim. Era meio que como se dois caras em tempos diferentes estavam olhando pro mesmo objeto, entendeu, cara? E esses dois caras sou eu, em 87 agora. Aí elas se... Porque montar uma música é fácil, mas assim, que elas tenham o BPM, o tom, a harmonia um pouco parecida e o assunto é uma coisa, não é São tão quase fácil. siamesas, é isso? São, mas o mais interessante, antes de eu fazer isso, ninguém tinha notado. Até o nome, que é Claro. uma coisa explícita, assim. E aí eu demorei para notar também. Mas essa coisa, assim, também é uma coisa de tentar quebrar um pouco o tic-tac que existia na nossa... Tic-tac, né? Se a gente fosse torcedor do Barcelona, A seria gente teria tic-tac. tempo Né? se for finalizar com ela. A gente tem mais ou menos 12 minutos de programa. Ó, vamos ouvir. O que a gente pode ouvir? O que tá no show? E na sua mão agora, desses que a clássicos. gente... Então vamos fazer Infinita e... Vamos lá. Você me faz correr demais os riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Ninguém por perto, silêncio no deserto, deserta highway. Nós estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar, mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem motivos nem objetivos, nós estamos vivos e é tudo, é sobretudo a lei dessa infinita highway. Eu vejo o horizonte trêmulo, eu tenho os olhos úmidos. Eu posso estar completamente enganado, eu posso estar tocando o instrumento errado, mas a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Eu vejo as placas dizendo não corra, não morra, não fume. Eu vejo as placas cortando o horizonte, elas parecem facas de dois gumes. Eu não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você, se você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas. Mas eu não vim até aqui pra desistir agora. Minhas raízes estão no ar, minha casa é qualquer lugar, mas se depender de mim eu vou até o fim. Voando sem instrumentos, ao sabor do vento. Se depender de mim eu vou até o fim. Eu vou até o fim. $110, $120, $160. Só pra ver até quando o motor aguenta. Na boca em vez de um beijo, um chiclete de menta. E a sombra do sorriso que eu deixei. Onde foi que eu deixei? No ar as curvas da highway, dessa infinita highway, dessa infinita highway. Acho tão estranho tocar no violão essa música. Infinita Highway, do disco A Revolta dos Dantes, de 1987. Segundo disco e um dos mais importantes da obra dos Engenheiros, né? É um disco que agora em
2017 completou 30 anos e eu fiz uma turnê tocando ele na íntegra. Só com o saiu repertório DVD. desse disco. E algumas outras coisas. E fiz essas junções, né, com músicas tipo refrão de bolero, eu juntei com um piano bar, que eu descobri também que era a mesma história. E dei uma renovada nele, assim, nos arranjos. E foi uma turnê muito bacana, assim, por muita gente que não... Porque foi um disco que não... Na época do lançamento, a gente nunca chegou a tocar ele na íntegra, assim, várias canções dele, porque ele ficou espremido entre Não dava para colocar um dava. disco todo no repertório. E ficou espremido entre muito difícil. o primeiro disco estourou tardiamente, depois veio um terceiro, ele ficou meio uma turnê espremida, assim, e eu senti a necessidade de voltar a tocar alguma dessas canções. Muito bom. Olha só, vantagem e desvantagem da carreira solo, sem estar numa banda. Cara, se você tiver um sobrenome Gessinger, não tente a carreira solo, porque ninguém vai conseguir falar esse nome. E, claro, é fazer parte de uma franquia, né, cara? Tu abrir uma lancheria, tendo o nome famoso ou não, fazer tua marca de jeans, ou usar uma marca conhecida, quer dizer... é isso, essa é a desvantagem, que é muito pequena, comparada com o lance de tu achar que agora tá fazendo a coisa mais direta, assim, porque por muito tempo ficou uma coisa que era, mas não era, né? Então é isso, acho que nosso caminho, nosso norte tem que sempre ser mais real, mais o que é mesmo, e do que as possíveis vantagens de marketing que tu vai ter usando um logotipo ou não. Maravilha. Temos o Cadu agora ou daqui a pouco? Temos agora, eu vou chamar ele neste ele. minuto. Antes da gente ir. Repórter Cidade. Rapaz, me deu um branco, eu nunca toco essa música no violão. E aí, Cadu, como estamos? Oi? Vai. Legal. Mas eu vim de metrô. Essa cidade é bem de absolutamente. Né? Fox, né? Valeu, Cadu. Estamos de volta. Estamos de volta. Lembrando do show que temos amanhã, convidando todo mundo para ver Humberto Gessinger lançando Não Vejo a Hora, álbum que ele lançou em outubro de 2019 pela Deck Disc, em vários formatos disponíveis para todos os fãs de todos os tipos, em cassete, streaming, CD e LP. Estão todos aqui na minha mão, morram de inveja. Muito obrigado a Deck Disc pelo generoso kit promocional aqui, coisa rara nos dias de hoje, uma gravadora trazer um kit aqui pra gente, a gente não recebe nada, né? Eu especialmente recebi aqui. Não percam amanhã aqui no Vivo Rio, 9 da noite, é isso? 9, 10, é isso? 9, 10, aquele horário de show. Aquele horário do assim. Rio de Janeiro é 9 que é 10, né? Podem estar certo que eu estarei esperando. 22 horas. 22 horas aqui a horas. nossa produção. Então, 22 horas pontualmente, Humberto Gessinger. Queria agradecer muito você aqui, foi um prazer, em nome da Rádio Cidade, do Cidade do Rock, te receber você aqui para cantar algumas músicas aqui para os nossas colaboradoras e colaboradores e falar um pouco, um pedacinho dessa trajetória magnânima que você tem aqui como escritor, como músico, compositor, multi-instrumentista, enfim, cronista da nossa geração. Pô, cara, eu que agradeço, assim, somos colegas de geração, tu é mesmo uma banda super importante para minha geração, mas também sou muito admirador do trabalho que tu está fazendo agora também, e a coisa de uma certa curadoria também. Enquanto né, deixarem maravilhoso, defender é uma a música coisa brasileira, fundamental, defenderemos. porque a gente está ali no campo de batalha, emitindo, mas é fundamental gente com sabedoria para pentear esses cabelos que às vezes estão emaranhados. Né? Muito obrigado, Humberto Gessinger. Boa sorte na turnê do Não Vejo a Hora. Estaremos todos lá amanhã no Vivo Rio te acompanhando, te aplaudindo, tá bom? Valeu. E também, mas tem resultado de promoção para saber quem vai ver o seu show. Vamos liberar antes da gente dizer o tchau final. Exatamente, vai ser o Fabiano Almendra, é isso? Almendra. Fabiano Almendra Lopes. Final de telefone 1707. Fabiano, já a produção entra em contato com você para acertar os detalhes. Sortudo. Estou aqui mostrando ao vivo no Facebook a capa do Não Vejo a Hora em LP. Obrigado a todos, meu querido Humberto. Volte sempre a essa sua casa. Obrigado. Foi um grande prazer. Toda a nossa produção. Voltarei Marcelo só para falar no do som. Grêmio.
Nosso querido Genésio na divulgação, todo mundo envolvido, Patrick aqui, Angélica, todo mundo da equipe da Rádio Cidade, obrigado por receber aqui. Obrigado a todos, ajudando aqui a equipe a receber o nosso querido Humberto Gessinger. Foi uma honra. Até Muito a próxima. obrigada. Valeu. Obrigado, tchau, pessoal. Valeu. Você ouviu Cidade do Rock. Produção e apresentação, Charles Gabão. Cidade do Rock. Cidade do Rock. Oferecimento Estácio, graduação e pós presencial e à distância.